Olá, amigo, parceiros da Impacto Contabilidade. Voltamos mais uma vez com o nosso Papo DP. Dessa vez vamos mudar a ordem da apresentação, tá? Já que você já nos conhece. Estamos aqui hoje com Antônio, correndo do departamento pessoal aqui da Impacto. e Luiz, sócio-diretor, né? Vamos mais uma vez, né, falar aqui sobre obrigatoriedade, né, do departamento pessoal. E hoje nós vamos trazer um assunto, né? Sempre nosso assunto será contemporâneo, tá? Não tem interesse nenhum esse nosso bate-papo aqui trazer assuntos que não estão na mídia. É um assunto que está interessando a todo mundo. E esse assunto hoje é o SST, que ele fala de saúde e segurança do trabalho, é o artigo 62 da CLT, e a NR4, né? E sempre com o nosso especialista aqui, que vai estar trazendo as dúvidas, né? Vai estar trazendo sempre quais as obrigatoriedades, principalmente esclarecendo as dúvidas dos nossos clientes e dos nossos parceiros, né? Que são muitas sobre esse assunto, né? Justamente quando a gente fala de custos, né? E a gente está sempre fazendo a relação entre obrigatoriedades e custos, né? Porque o pequeno empresário, qualquer coisinha nova, ele acaba sendo, né, o empresário ali Onera que tem muito, um né? caixa apertado, sempre acaba onerando, né, mas que por ser obrigatoriedade é um sacrifício a mais de caixa que todo Uhum. mundo precisa ter. Tá, então o assunto hoje é esse, SST, artigo 62 CLT, INR4, né, e eu vou abrir aqui as palavras, né, para o nosso especialista da área, Antônio, mais uma vez, estou aqui chamando para socorrer sobre o assunto. Pode ficar à vontade para Então, falar. Luiz, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar aqui falando com nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros, principalmente acerca de assuntos que são importantes e que trazem, né, caso não haja um entendimento e um atendimento das demandas do fisco, um poder de multa muito alto, né? Então, é muito importante a gente bater esse papo para esclarecer essas dúvidas do pessoal. É. E quando a gente fala de multa alta, Antônio, você poderia trazer esses valores, só para a gente ter uma noção, porque a gente tem que fazer uma relação entre qual valor eu pago pela obrigatoriedade da informação e qual valor eu vou pagar caso eu não cumpra essa obrigação. Né? Porque não é relação de eu tenho que pagar, é uma relação entre se eu não pagar, quanto isso vai me custar. Né? Porque a obrigação acessória está linkada à operação final Uhum. das empresas, né? E essa passa a ser mais uma obrigação acessória que tem um custo. Sim. A falta dessa informação, quanto seria? E se eu fizer essa informação, quanto seria? Luiz, assim, bem prático mesmo, as multas, né, que envolvem a parte de SST, como deixar de realizar o exame admissional, como deixar de enviar o evento S2240, né, que é a análise de riscos, que envolve ali o funcionário no ambiente de trabalho, ela pode ultrapassar tranquilamente R$ 5.000. E ela dobra em caso de reincidência. É sério. Felizmente, seríssimo. Então, muitas vezes, né, principalmente para os pequenos e médios empresários, é um valor que, quando terceirizado, né, para que uma empresa especificamente treinada, tática, faça essa parte de desenvolvimento, estudo, emissão e transmissão das informações para a social, dá aquele baque. Uhum. Poxa, mas eu vou ter que pagar isso tudo aqui para fazer somente essa informação, de repente até isolado, um caso ou outro específico. Então, tem essa sensação de que vai trazer um peso muito grande naquele momento, que de fato é, Sim. mas entenda, se isso não ocorrer naquele momento, caso haja uma fiscalização e autuação, isso vai ser praticamente o dobro, o triplo. A gente não Então, outra dúvida, Tony. Essa multa está atrelada à empresa CNPJ ou à quantidade de funcionário que ele deixou de fazer a informação? a quantidade de funcionários. Então, Essa assim, informação. o dobrar em caso de reincidência é justamente nesse aspecto. Se houver uma fiscalização hoje e o fisco identificar, digamos que tem um funcionário sem atender tal demanda, depois de um mês ele for identificar mais dois funcionários naquela situação, essa multa ela dobra. Importante essa informação, tá, gente? Então, veja, ó, não é sobre o CNPJ em si, é Sobre o pela funcionário. falta de informação do funcionário. Exatamente. Então, e a gente tem uma média mais ou menos de valor, Antônio? Quantas empresas estão cobrando para poder fazer essa informação? A gente deve ter uma média de mercado aí, só para a gente ter uma Tem, tem. comparação entre qual o custo da obrigatoriedade de fazer a informação e Uhum. qual seria esse custo qual seria essa multa pela falta da informação. Luiz, nós trabalhamos com um parceiro especificamente aqui, que é o que faz as nossas atividades de SST, tá? E assim, um valor, tecnicamente falando, que ele muda muito
de empresas para empresas, mas como média de mercado, hoje eu poderia dizer tranquilamente que para fazer do início ao fim dessa parte de SST, ou seja, realizar o estudo no ambiente de trabalho, desenvolver os programas, né, que é o PGR, PCMSO, LTCAT, elaborar e transmitir os eventos do S2240, o S2220, se for o caso, vai ficar em torno ali, anual, R$ 1.300, R$ 1.400. Então, assim, é uma diferença muito grande do valor, né, O risco da multa. pela obrigatoriedade de fazer a informação, que é o valor que isso vai custar para a empresa caso não aconteça. Tá? Então, assim, é uma obrigatoriedade, a gente não está aqui falando de uma possibilidade de fazer ou não fazer. A lei diz que é obrigado a fazer. Né? Então, quem não faz, assume o risco. Exatamente. Tá? O que a gente está trazendo aqui é o que precisa ser informado lá, quando precisa ser informado, né? Se tiver um funcionário, a partir do primeiro funcionário é obrigado a fazer a informação, não é isso? Então, fala um pouquinho sobre o artigo 62, só para a gente deixar claro da onde parte essa obrigatoriedade, quando tem que ser informado, tá? Só para que a gente deixe esse assunto bem alinhado. O artigo 62 da CLT, Luiz, ele fala que todas as empresas elas estão obrigadas a ter profissionais envolvidos na área de SST para que faça esse acompanhamento de tratativas. Até então, a gente atrela isso aos funcionários, porque para aquelas empresas que não têm nenhum funcionário, obviamente essa informação ela fica dispensada. Sim. Mas quando a empresa tem funcionários, depende da quantidade, se tem 1, se tem 10, 15 ou 1.000, a obrigatoriedade continua a mesma. Ela precisa elaborar um estudo técnico, precisa ter o PCMSO, o PGR, LTCAT atualizados, é bom frisar, porque isso vence, isso tem vencimento, então normalmente a cada ano é preciso refazer esse procedimento todo. E vale lembrar também que no quesito PCMSO, PGR, ele vai inclusive dar embasamento para você realizar um exame admissional do funcionário. Porque tem algumas funções que exigem exames específicos. Seja ela questão de audição, de ergonomia, ou então às vezes trabalha em um lugar com altura. Então, existem cargos que possuem exames específicos. E esses exames eles precisam ser realizados dentro do admissional, que são os exames complementares, e a depender aí da programação do PCMSO, dentro também do periódico, que é aquele exame que precisa ser feito normalmente anualmente, algumas empresas antecipam para semestral, mas o mais usual é anual. E assim, quando a gente está falando, a gente está trazendo esse assunto, fica parecendo que isso não foi sempre obrigatório de se ter? Sim, desde sempre nós sabemos que era obrigatório ter o PCMSO, o PPRA, né? Só que essa obrigatoriedade não estava vinculada até então a nenhuma cobrança. Sim. Referente à Previdência, ou nenhuma tecnologia que pudesse alcançar essa cobrança de uma forma mais rápida, né? Então o que a gente está falando aqui já existia? Já. Sempre existiu? Sempre. Como está sendo cobrado agora, é que a gente está trazendo. Isso. E-Social, ele veio com uma ferramenta do governo para unificar, de fato, todas essas informações que estavam soltas e pulverizadas. Então, unifica tudo no E-Social e diz assim, olha, não, a partir de hoje eu não quero mais que você me entregue 5 ou 6 declarações diferentes. Você vai me entregar tudo aqui por dentro e eu lá, enquanto com um clique, eu consigo descobrir se na Bahia, por exemplo, quais são as empresas que não enviaram S2240. Isso, perfeitamente. Perfeitamente. É essa facilidade na fiscalização que está tornando obrigatório, está obrigando a gente a trazer esse tema aqui. Exatamente. Para que fique claro que quando há cobrança nossa diretamente relacionada ao cliente, a gente está cobrando algo que está sendo exigido na legislação. E se o cliente não faz o que a gente orienta, é uma responsabilidade dele, assume o risco. Né? E, pasme, né, como a gente está aqui nesse bate-papo, acontecem situações assim várias, tá? Sim. Você está presente, a gente aqui acompanha, né? Precisou assinar carteira e a gente faz a formação de que não precisa, então a gente está trazendo isso, né, para deixar claro que é obrigatório. Sim. Não existe um meio termo. É obrigatório. Tem que fazer. Se não fez, assume esse risco. Isso. Tá? Você tem mais alguma coisa para trazer sobre esse assunto, André? Luiz, dentro do universo do PCMSO, é importante a gente frisar que alguns clientes nos questionam sempre, poxa, mas eu já fiz admissional, vou demitir o funcionário depois de 100 dias, e ainda tenho obrigatoriedade de fazer o demissional. Amigos e clientes, sim, existem condições específicas de exames, por exemplo, das empresas que são grau de risco 3 e 4, que com 90 dias eles expiram.
Então, se você realizou o último exame, seja admissional ou periódico, há mais de 90 dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, você já está obrigado a fazer o demissional em caso de rescisão. Os graus de riscos 1 e 2, o tempo aumenta um pouquinho, vai para 135 dias. Mas, quer queira, quer não, ainda é uma obrigatoriedade que tem que ser feita. E reforçar também a questão do periódico. O exame periódico muitas vezes é negligenciado e ele vai entrar também nesse rol de cobranças. Então, anualmente ou semestralmente, a depender da forma que o PCMSO ou o PGR traga isso para a empresa, ele também é uma condição que tem que ser tratada como obrigatoriedade. Constou no documento, a empresa tem que cumprir a obrigação e acabou. Exatamente. Perfeito. Eu acho que ficou claro, né, sobre esse assunto. A gente vai deixar aqui, mais uma vez, a gente vai frisar mais uma vez que o que a gente está trazendo aqui são questionamentos dos nossos clientes. Então a gente está trazendo esses vídeos justamente para poder deixar isso claro e que isso fique registrado, que as outras pessoas possam acompanhar também. Mas, como a gente está encerrando mais uma vez, Antônio, valeu pelo nosso papo. Valeu, Luiz. A gente está querendo aqui que vocês que vão nos acompanhar, caso tenha alguma dúvida, curta o nosso vídeo, faça seus comentários, né? Deixe os questionamentos também para que a gente possa voltar, né, a esclarecer, que seja sobre o assunto. Tá? A gente vai ter o maior prazer de estar aqui voltando, né, bater esse papo. Antônio, você tem algum problema em voltar aqui para falar sobre isso? Imagina, é uma honra. Então, é isso aí. Curta, compartilhe, faça seus comentários. Estamos aqui de volta no próximo Papo DP. Se tiver dúvidas, para esclarecer sim, ou se não, voltaremos com novos assuntos. Isso aí.